Olá, alunos de Cálculo N1. Iniciamos a aula 9. Nessa aula, vamos continuar o assunto. Na aula 8, a gente falou sobre... No final da aula, a gente falou sobre compostas de funções, né? Agora a gente vai falar sobre como definir uma função que a gente vai chamar de função inversa. E aí o nome já denuncia o que a gente quer. A gente quer que essa função desfaça o que outra função faz. Então, vamos inicialmente ver um exemplo simples. Se a gente pensar em termos de diagramas, como a gente fez alguns exemplos no passado, né, digamos que eu tenho aqui um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Tá? O A é o conjunto com os elementos 1, 2 e 3. Enquanto que o B é um conjunto com os elementos 7, 8 e 9. Eu posso criar uma função entre A e B, que poderia ser, por exemplo, uma função que vale o seguinte, né? F de 1, digamos, eu tenho F com domínio A contra domínio B, e ela é dada por essa fórmula aqui, F de 1 vai ser 7, F de 2, deixa eu fazer aqui para ganhar espaço, F de 2 será 8 e F de 3 será 9. Então tem uma função definida aqui, né? Se eu quisesse, eu até poderia definir uma fórmulazinha para essa função, mas não precisa, né? Mas do jeito que eu defini aqui, você vê que essa fórmula f de x igual a x mais 6 definiria essa regra aqui. Bom, eu tenho uma função definida aqui. Pergunta: será possível definir uma função f de b em a, perdão, f não, vou chamar de outro nome, g de b em a tal que g, vou colocar assim entre aspas, desfaz o que a f faz, ou seja, o que eu quero é o seguinte, né? Se a f de 1 foi 7, isso quer dizer que a f levou 1 no 7, né? Ela associou esse elemento com esse. Eu gostaria que a função que eu vou definir desfizesse esse efeito, ou seja, quando eu calculasse no 7, desse 1. Também a f levou 2 no 8. Eu gostaria que a g desfizesse isso, então a g teria que trazer o 8 no 2. E também a f levou o 3 no 9. Então eu gostaria que a g trouxesse o 9 no 3. Então ela desfaz o que a f faz. E é claro também que se eu olhasse primeiro para g, eu poderia dizer que a f desfaz o que a g faz, né? Porque a g leva o 9 no 3, a f leva o 3 no 9. Né? Então, uma vai agir ao contrário da outra, tá? Então, a resposta para essa pergunta, sim, né? É possível definir uma função que desfaz o que g faz, o que f faz. Essa função, a definição dela está abaixo, né? Ou seja, a gente diz como ela age em cada elemento de B, tá?
E aí o que acontece é que nesse caso a gente diz que G é a inversa de f. Então ela tem esse poder de inverter a função f, tá? Agora, nesse caso foi possível, né? Será que seria sempre possível, né? Qual o impedimento que eu tenho para fazer uma coisa desse tipo, tá? Então vamos usar esses mesmos conjuntos e vamos definir uma outra função. Eu vou chamar de h. Deixa eu ver, acho que eu consigo copiar aqui, né? Deixa eu copiar. Não, quero. Como é que eu faço para cancelar? Ah, tá. Eu quero fazer assim. Quero copiar tudo, jogar lá embaixo. Como é que eu colo aqui? Ah, colar. Não, esse desenho aqui é de outra aula. Deixa eu tentar novamente fazer o que eu queria. Não deu certo. Agora vai. Então eu quero copiar. Ok, foi copiado. Agora eu quero colar. Ok, pronto. Então era isso que eu queria. Agora eu vou criar outra função. Entre esses conjuntos, mas eu não vou chamar de F, eu vou chamar de outra letra. Deixa eu ver só se eu diminuo essa coisa aqui. Tá, eu quero que fique um pouco menor. Quero colocar aqui no canto. Pronto. Então, digamos que eu tenho a função. Aí também não vai ser dado por essas setas. Deixa eu ver se eu apago aqui. Então, seja h uma função que vai de A em B, só que eu vou definir assim. H de 1 vai ser 7, H de 2 também vai ser 7, H de 3 vai ser 9. Veja que isso é uma função, né? De fato, para cada elemento do domínio, eu associo um elemento no contradomínio. Veja que os elementos do contradomínio podem ser os mesmos, né? A gente não precisa variar no contradomínio. A regra para ser função, a característica para ser função é que cada elemento do domínio tem um elemento no contradomínio associado. Tá? Então, isso de fato é função. Tá? Só que ela não é injetiva, porque elementos diferentes estão associados ao mesmo número no contradomínio. De fato, aqui o que acontece é que o 1 está associado ao 7, o 2 também está associado ao 7, enquanto o 3 está associado ao 9. Então, h é função, tá? Então, não confunda a característica de ser função com a característica de injetividade, né? São coisas diferentes. Se você está confuso, você deve voltar nos vídeos anteriores e ver esses dois conceitos. Mas, avançando aqui, a pergunta é a mesma de antes. Será possível definir uma função que eu vou chamar de, sei lá, função m, que desfaz entre aspas, né?
o que a função h faz, seria possível, né? Veja, a gente tem h de 1, né? A gente vai tentar fazer essa mesma jogada daqui, ó, do f do g. Como o h de 1 deu 7, a gente quer definir a... Veja que a h está partindo de A para B. A gente quer definir a G, perdão, a M, né? Chamei de M. A gente quer definir a M indo de B para A, tá? Para desfazer o que a outra faz. Como h de 1 é 7, a gente vai querer que M de 7 seja 1. Como h de 2 é 7, a gente vai querer que M de 7 seja 2. Como h de 3 é 6, é 9, a gente vai querer que M de 9 seja 3. Só que perceba o que aconteceu aqui, nesse trechozinho. O M de 7 é 1 e o M de 7 é 2. Isso quebra aquela característica de ser função, né? A característica de ser função é que para cada elemento do domínio, você tenha um único elemento no contradomínio associado. Então, se você tem o B com o 7, o 8 e o 9, e você quer desfazer o que a H faz, aí você quer voltar do 7, mas você vai voltar no 1, ou você vai voltar no 2. Como é que você desfaz isso? Tá? Então, essa função que desfaz, ela não está definida. Porque se dois elementos se associam ao mesmo, como aqui o 1 e o 2 se associam ao mesmo, e você quer desfazer esse processo, você quer voltar desse elemento do 7, você não sabe em quem volta. Então, essa função aqui não está definida. Então, seria possível definir uma função m que desfaz o que a função h faz? Não, não é possível. Tá? Por quê? Porque você tem dois elementos associados aqui à mesma imagem, tá? Isso quer dizer que H não é injetiva. Então, quando isso acontecer, você vai associar dois elementos à mesma imagem, e aí a partir dessa imagem você quer voltar, mas não sabe para qual elemento. Não precisava ser necessariamente dois, podia até ser mais. 3 ou 4 ou infinitos. O fato é que se a função tiver mais de um elemento associado à mesma imagem, né? Ou seja, se ela não for injetiva, então você não pode definir. Tá? Então, a função inversa, ela exige que a função que você está tomando ela seja injetiva. Tá? Vamos ver um outro exemplo, ainda nessa linha. Deixa eu... Não sei se dá para colar aqui de novo. Colar. Pronto, dá. Então, deixa eu alterar aqui, ver um outro exemplo simples como esse, para a gente perceber. Mais um outro detalhe. Então, eu quero uma função, sei lá, vou chamar de L, uma função L entre A e B. Só que a minha função L, ela vai fazer o seguinte. Perdão. Desculpa. Eu não preciso desse exemplo aqui, aquele outro já me serve, o anterior. Esse anterior tem outro probleminha aqui, né? A função m, ela vai estar definida ela teria que estar definida de B para A. Então, eu teria que saber o quanto ela vale em cada elemento de B.
No 7 eu já tive problema aqui para definir, né? Então eu não sei se vale 1 ou 2. E também no 8. Quanto a função m valeria no 8? Como é que eu desfaço o processo do 8? Né? E aí você não tem para onde ir, porque o 8 não foi associado a ninguém. Então não tem como desfazer, porque, digamos assim, grosso modo, nem foi feito, né? O 8 não foi associado a ninguém. Então, se eu quisesse definir uma função com domínio em B, eu teria que dizer o quanto ela vale no 7, no 8 e no 9. O quanto ela vale no 7 não foi possível definir porque não é injetiva, a gente viu antes. E o quanto ela vale no 8 não foi possível definir porque o 8 não foi associado. Tá? Então, outro problema que a gente vê, outro problema seria que 8 não teria imagem, tá? Não tem como desfazer o processo do 8 porque o 8 nem foi associado a ninguém, tá? Então, isso quer dizer que não podem sobrar elementos no contradomínio. Não pode sobrar elementos no contradomínio. Porque se sobra um elemento no contradomínio, como aqui, você quer voltar para desfazer o que a função faz, mas você não vai saber a quem associar. Tá? Então não pode. Então não poder sobrar elementos no contradomínio é o mesmo que dizer que a função teria que ser injetiva. Tá? Então a função teria que ser sobrejetiva. A função que a gente iniciou, que é h, teria que ser sobrejetiva. Tá? Então, desse simples exemplo, a gente vê que a função inversa ela está definida exatamente quando eu vou botar assim, a função inversa de f com imagem com domínio em A e imagem em B está definida exatamente quando a f for injetiva e sobrejetiva, que a gente chama de bijetiva, tá? Então ela está definida, novamente aquela expressão que a gente costuma usar, se somente se f é injetiva. Por que precisa ser injetiva? Porque se tivesse dois elementos associados à mesma imagem, quando a gente vai voltar para desfazer, a gente não sabe em qual dos dois volta. Então f é injetiva e sobrejetiva. Por que precisa ser sobrejetiva? Porque se sobram elementos no contradomínio, então a gente não sabe como voltar a partir dele, tá? Agora, se a f é injetiva e sobrejetiva, a gente define a inversa de f e a gente representa por f a menos 1, a gente define pela seguinte regra. O f a menos 1, veja, a f vai de A em B, tá? Então, a f a menos 1, ela vai de B em A, tá? E quando você for calcular o f a menos 1 em um valor x do B, qual o elemento que você vai associar? Aí você ainda não sabe,
Mas acontece o seguinte, né? Deixa eu usar outra cor aqui para explicar o caminho, tá? Como F é sobrejetiva, veja, esse x está em B, que eu quero definir a f a menos 1 nele. Como f é sobrejetiva e o x, talvez fosse legal eu usar outra letrinha, tá? Vamos usar um Bzinho, que aí fica mais fácil. Então, digamos que esse Bzinho é um elemento de B. E eu sei que a f é uma função sobrejetiva. Então, como f é sobrejetiva e B, troquei a cor sem querer, e B é um elemento no conjunto B, que é o contradomínio, a f não deixa sobrar elementos no contradomínio, então ela vai associar algum elemento A ao B, tá? Então, existe, isso usando a definição de ser sobrejetiva. Então, existe um A no domínio, que é o A, tá? Tal que f de A vai ser B, tá? E aí, como é que você define a f a menos 1 de B? A f a menos 1 de B foi exatamente esse A que estava associado ao B, tá? Então, você define desse modo. Então, isso vai ser A, tá? Além disso, esse A é único, só tem um A que se associa a B, porque a função é injetiva. Porque se tivesse mais de um seria um problema, né? Você tem dois elementos associados aqui e você quer voltar, em qual dos dois você volta, né? Você quer desfazer o processo, em qual dos dois você desfaz. Então, existe um associado, porque ela é sobrejetiva, e só existe um, porque ela é injetiva. Então, é assim que se define o f a menos 1. Então, f a menos 1 de B é A, onde esse A é o A tal que f de A é igual a B. Tá? Então, a função inversa, se a função leva o A no B, a função inversa leva o B no A. Tá? Aí é claro que você vai ter a seguinte situação, né? Se você... Deixa eu aumentar aqui para escrever nessa mesma página. Se você calcular f a menos 1 composto com f, né? F eu calculo no A, né? Então, eu vou calcular isso aqui no A. Aí o que vai acontecer? Vai dar f a menos 1 calculado em f de A, mais o f de A é o B. Então, isso vai ficar o f a menos 1 calculado no B. Só que f a menos 1 do B é o A. Né? O que é que essa equação está dizendo? Essa equação está dizendo assim, olha, você começa com A, aí, deixa eu fazer um diagramazinho aqui. Você começa com A, aí a função f leva esse A no B, e a função f a menos 1 traz de volta, tá? Então, se você começar em A e aplicar f e f a menos 1, você volta para o próprio A, que é justamente a definição da função. Ela desfaz o que a outra faz. Então, se você começar num ponto e aplicar a função e depois a inversa, você volta no mesmo ponto, né? Então, você faz uma ação e desfaz ela, tá? Então, essa é uma equação interessante. Então, quer dizer que a composição da função com a inversa dá uma função linear, né? Se a gente pensar... Bom, se a gente pensar... Isso é mais fácil se eu pensasse com o x, né? Que a gente está mais habituado, mas f a menos 1 de f de x vai dar o próprio x. A expressão x é uma função linear do primeiro grau, né? Então, essa é uma propriedade interessante. Também vale que se eu calcular f composto com f a menos 1, a f a menos 1 vai ser aplicado nos elementos de B.
Então, se eu calcular f composto com f a menos 1 de b, isso vai dar f calculado em f a menos 1 de b. F a menos 1 de b é o a, né? Foi definido aqui. Só que o f de a é b. Então, novamente, a gente tem aquele processo. Olha, na de cima, na azul, eu estou dizendo a você que se eu começo com o elemento a, eu aplico a f e depois a f a menos 1 e aí eu volto no a, né? Então, assim, a, aí eu vou para o b e volto para o a. Enquanto que nessa de baixo eu estou dizendo, se você começar no b e aplicar primeiro a f de menos 1 e depois a f, aí você volta no b. Então, a f também desfaz o que a f de menos 1 faz. Veja, a f também desfaz o que a f de menos 1 faz. Então, essa equação de baixo está dizendo para a gente que f a menos 1 é a inversa. Perdão. F... onde é que está a borracha? Aqui. Então, essa equação de baixo está dizendo que f é a inversa de f a menos 1. Por quê? Porque ela desfaz o que a f a menos 1 faz. Tá? Então, tanto a f a menos 1, né? Essa simbologia, a f a menos 1 é a inversa da f, como a f é a inversa da f a menos 1. Então, na verdade, a gente tem um par onde uma é a inversa da outra. Tá? Uma observação importantíssima, a notação f a menos 1 significa uma nova função, tá? A função inversa. Não é potência, tá? Não é potenciação, não é um expoente menos 1. Ou seja, é um símbolo que a gente usa para indicar uma função inversa. A gente não, quando escreve assim, a gente não está querendo dizer que é potência, tá? Então, se você escrever f a menos 1 é 1 sobre f, isso daqui está muito errado, tá? Então, não faça isso, ok? Não é potência, tá? Então, isso é muito errado. Então, evite esse erro, por favor, né? Então, a inversa é simplesmente isso, ela desfaz o que a outra faz, tá? E aí a gente tem alguns desafios, né? Por exemplo, se eu escrevesse uma função, a fórmula de uma função, será que você conseguiria escrever a fórmula da inversa? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, onde a inversa existiu, cadê aqui, né? Eu disse a vocês, olha, a fórmula da f é x mais 6, né? Qual seria a fórmula da inversa? E aí meio que a lógica serve, né? Se você pegou um número e somou 6, o inverso disso é você subtrair 6, né? De fato, aqui é a g, né? Que é a inversa. Então, de fato, veja que essa g, se você subtrair 6 aqui, né? Você chega nesse valor, subtrai 6 aqui, chega nesse, subtrai 6 aqui, chega nesse. Então, aqui, em alguns casos, é meio que trivial achar a fórmula da inversa. Mas se tiver mais de uma operação, aí talvez você já se complique, né? Então, nosso objetivo aqui é achar a fórmula da inversa, quando a fórmula da função é dada. Então, veja, por exemplo, se eu tivesse f de x igual a x² mais 7, qual é a função que desfaz o que essa faz? Veja, assim, rapidamente a gente poderia dizer, olha, tem um quadrado, então eu vou usar raiz, né? E tem somando 7, então eu vou subtrair 7. Mas em qual ordem, né? Por exemplo, a função inversa seria tirar a raiz de x e subtrair 7, assim. Ou seria assim,
a inversa de x é subtrair 7 e tirar a raiz. Se você mudar a ordem das operações, essas duas coisas aqui são diferentes, tá? Isso aqui é diferente disso. Ou será que as duas podem ser inversas? Veja, quando a gente definiu aqui inversa, a gente disse é a função que satisfaz essa propriedade aqui. Se uma função for inversa da outra, vai satisfazer a mesma propriedade, então ela vai ter os mesmos valores. Então, da própria definição, a gente vê que a inversa é única. Só tem uma inversa, tá? Então, eu digo a vocês que a inversa é única quando existe. Se existir inversa, só tem uma, tá? Pode ser que não exista, mas se existir, só tem uma. Bom, então qual dessas duas? A gente poderia fazer uma breve avaliação com alguns números e ver o que é que ia acontecer, né? Vamos pensar, né? Por exemplo, se eu calcular aqui f de 0, vai dar 7, né? E esse exemplo que eu peguei não foi tão bom, mas que seja. Vamos continuar com ele. F de 0 vai dar 7. Então, a inversa, a gente gostaria que levasse o 7 no 0, né? Essa função aqui, se eu calcular o f a menos 1 de 7, daria raiz de 7 menos 7, né? Enquanto que já não vai dar o 0, né? A inversa a gente quer que leve o 7 no 0. Enquanto que essa daqui, se eu calcular f a menos 1 de 7, vai dar raiz de 7 menos 7, que vai dar raiz de 0, que é 0. Então, veja, essa daqui já não serve porque não desfez esse processo para esse número. Essa daqui desfez para um número específico. Mas será que iria desfazer para todos? Tá? Então, esse é um das questões, tá? Então, como é que você desfaz? Outra questão está apontada aqui, olha, essa função aqui, ela não é injetiva, né? Lembra que o gráfico é uma parábola, a gente testa rapidamente a injetividade fazendo o teste da reta horizontal, e a parábola não passa no teste da reta horizontal, então não é injetiva. Se não é injetiva, ela não tem uma inversa, tá? Mas mais à frente a gente vai criar um atalho para esse problema aí, tá? Mas inicialmente vamos pensar sobre essa questão da ordem das operações, né? Então, assim, me parece que é difícil você tentar adivinhar a ordem das operações que vão aparecer. Aqui só apareceram duas e a gente já criou duas possibilidades, que é difícil de distinguir qual é a inversa. Então, seria interessante um método para achar a inversa, né? Então, vamos ver no caso em que você tem uma função linear, né? Vamos ver esse exemplo aqui. E aí a gente pode tentar tirar um método mais geral partindo do exemplo. Se f de x igual a 2x mais 1, aí a primeira pergunta, tem inversa? Veja, aí nesse momento já se espera que você responda rapidamente as perguntas, né? Essa função é injetiva? Sim, por quê? Porque é uma reta com inclinação positiva e aí vai passar no teste da reta horizontal. Então é injetiva sim. É sobrejetiva? Sim, também porque quando você tem uma função linear com coeficiente angular diferente de zero, também sempre dá sobrejetiva. A única possibilidade da linear não dar sobrejetiva é se for constante, né? Então, essas respostas você tem que ter na ponta da língua, que estão nas aulas passadas. Então, tem inversa? Sim.
Porque ela é bijetiva, a expressão da gente aqui diz que ela tem inversa se somente se é bijeção, né? Ser injetiva e sobrejetiva é ser uma função bijetiva ou ser o que a gente chama de bijeção. Então, sim, tem inversa. Como eu acho a inversa? Como é que acha? Ora, a função f ela vai levar um x no 2x mais 1. Epa, no 2x mais 1, que é o que a gente chama de y. Isso aqui é o y. Então, a função vai levar o x no y. A gente quer que a inversa leve o y no x. Tá? Então, a inversa vai levar o y no x. Tá? Só que esse x ele tem a ver com y. Né? Então, ou seja, dado esse valor y igual a 2x mais 1, a gente quer saber o x que gerou ele. E aí a inversa vai ter esse resultado, né? Ou seja, deixa eu explicar isso para você com valores numéricos para ver se você entende, né? Por exemplo, veja que nesse caso aqui, o domínio e o contradomínio, quer dizer, da função são os reais. Então, ela vai de R em R. Então, a inversa também vai de R em R. A inversa, ela troca domínio e imagem, tá? Né? Lembre dessa situação aqui e aqui. Domínio troca com a imagem. Aí, a gente quer definir a f a menos 1, né? Então, quem seria, por exemplo, f a menos 1 de 7? Aí você vai pensar, quem foi que gerou o resultado 7? Aí você iria pensar, é um x, tal que 2x mais 1 deu 7. Quem é esse x? Ora, eu poderia encontrar o resultado desse x, eu resolvendo essa equaçãozinha. Então, daria 2x igual a 7 menos 1, que é 6. X é 6 sobre 2, é 3. Então, se eu quero saber quanto vale f a menos 1 de 7, eu vejo qual foi o resultado que gerou 7, e aí esse vai ser o resultado que eu quero, tá? Porque o que eu estou dizendo a você é que f do 3 deu 7. Mas aí a inversa vai desfazer isso. Então, f a menos 1 do 7 vai dar 3. Tá? Então, se eu tiver assim, f de x igual a y, a pergunta é a mesma. Quem gerou o resultado y? Ora, eu vou fazer uma conta aqui igualzinha, como se o y fosse 7. Então, vai ser 2x mais 1 igual a y. Vê aqui nessa contazinha que eu fiz qual era o objetivo. Isolar o x. Então, eu vou isolar o x. Então, 2x mais 1 é y. Então, 2x é igual a y menos 1. Então, x é y menos 1 sobre 2. Se a função f leva o x no y, a função inversa vai trazer o y no x. Só que o x, na verdade, nesse caso, é y menos 1 sobre 2. E aí vem aquela história que eu falei de o símbolo, né? Isso aqui é só um símbolo. Então, f a menos 1 de y é y menos 1 sobre 2. Né? Então, f a menos 1 de k é k menos 1 sobre 2. F a menos 1 de bola. Sei lá, de bola é ruim porque parece um zero. F a menos 1 de boneco é boneco menos 1 sobre 2. Tá? Então, é só um símbolo para representar o que a função faz. Em particular, podemos escrever um x também.
A gente pode escrever y, pode escrever k, pode escrever boneco, pode escrever x. É x menos 1 sobre 2. Então, a função original é f de x igual a 2x mais 1. Como naquele exemplo de antes, a gente sabe que tem que desfazer essas duas operações aí, que seria somar 1 e multiplicar por 2. E, de fato, a gente está desfazendo cada uma delas. A gente subtraiu 1 para contrariar o somar 1. E a gente dividiu por 2 para contrariar o somar 2. Né? Só que a ordem dessas operações ela tem que se respeitar uma ordem específica. Tá? Então, não é só ir desfazendo cada operação. Você tem que desfazer cada operação, só que na ordem correta. Desfazendo uma por uma, só que existe o lugar de desfazer cada uma. Então, tem uma ordem correta. Então, nesse caso aqui é a função e a inversa dela. Né? Então, você tem essa propriedade. De fato, inclusive, se você quisesse testar aquelas equações, vamos voltar aqui. Deixa eu achar aqui. Essas equações aqui, você poderia, tá? Você vai ver que uma desfaz o que a outra faz, né? De fato, por exemplo, se eu calculasse f composto com f a menos 1 calculado em x, ficaria assim, f de f a menos 1 de x. Só que o f a menos 1 de x, pela definição aqui, é x menos 1 sobre 2. Lembra, esse é o símbolo, né? O que é que eu vou fazer com esse símbolo? Eu pego ele, multiplico por 2 e somo 1. Quando eu digo que é símbolo, né, eu estou no sentido de que o que tiver aqui, você vai fazer essa operação. Tá? Então, não é o x, é o que tiver lá. Então, nesse caso aqui, tem x menos 1 sobre 2. Então, vai ficar duas vezes essa coisa toda. Né? É aí que eu uso a nomenclatura símbolo. Mais 1. E aí, quando você multiplica e divide por 2, né, aqui nessa coisa, você vai cancelar. Então, vai ficar x menos 1 mais 1, que vai dar x. Então, se você começa com x, você vai acabar no x também. E se você fizer o contrário, também vai dar certo. Vamos fazer rapidamente. f menos 1 composto com f de x é f a menos 1 de f de x. Só que o f de x, ele é 2x mais 1. E o que é que a f a menos 1 faz? Ela pega esse símbolo, né? É o boneco aqui da história. Troque o boneco por 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1, né? Aí, ela subtrai 1 e divide por 2. Agora é só fazer a simplificaçãozinha, né? 1 menos 1, cancela. Fica 2x por 2x, que é x. Então, de fato, se você começa com x, você acaba com x. Né? Então, uma desfaz o que a outra faz. Então, o que é que a gente fez aqui para achar essa fórmula da inversa? Isolou o x, né? Escreveu y igual à função e isolou o x. E aí, quando você acha a fórmula em termos de y, né, como eu achei aqui, mais comumente a gente não usa o y, tá? A gente não quer usar o y. Então, a gente usa o próprio x. Então, no final do processo, troque o y por x, tá? Então, eu estou dizendo a você assim, para achar a inversa, é repetir aqueles passos que a gente fez. Primeiro, escreva a fórmula, né, a equação que for y igual a f de x. Tá? Isole o x. Tá? Esse passo aqui equivale a resolver a equação. Nem sempre é fácil, tá? Muitas vezes é bem difícil e é até impossível de fazer, assim, não tem processo para fazer. Então esteja atento, né? Mas em muitos casos dá para fazer,
tá? Inclusive em muitos casos onde a gente estuda em cálculo. Isole o x, tá? E aí você vai achar o x como uma expressão que depende do y. Eu vou botar assim o x como um h de y, quando você isolar. Vê aqui, ó. Eu achei o x como uma fórmula que dependia do y. Essa fórmula vai ser sua função. Só que aí você vai pegar e trocar onde tem o y, você vai usar o x, que é mais preferível, tá? Então, o terceiro passo é troque o y por x, tá? Às vezes também você vai trocar o y por x e o x por y. Vamos ver algum exemplo disso, tá? Mais um exemplo para a gente perceber como fica essa situação. Aqui você troca, só mais um detalhe, você troca o y por x para ficar assim, com a função inversa como y igual a f a menos 1 do x. Tá? Então vamos ver, por exemplo, se f de x igual a x elevado a 7 mais 13. Pergunta, essa função tem inversa? Né? Primeiro, f é injetiva. Segundo, f é sobrejetiva. Como é que você responde rapidamente essas perguntas? Veja, se você lembrar do gráfico, isso aqui é uma função potência. O gráfico da função potência para potências ímpares, ele tem esse aspecto aqui. Então, a imagem é o R, e essa aqui que eu estou fazendo é o f de x igual a x elevado a 7. Então, você tem a imagem aos reais, porque passa em todas as alturas possíveis, então ela é sobrejetiva sim, essa função potência aqui. E ela é injetiva porque passa no teste da reta horizontal. Tá? Então, pelo gráfico, a gente responde rapidamente essas perguntas. Agora, né, aqui eu estou falando, então não precisa justificar, mas se eu estivesse pedindo para você resolver, aí valeria a pena você escrever aqui, né? F é injetiva? Sim, porque passa no teste da reta horizontal. É sobrejetiva? Sim, porque o gráfico passa em todas as alturas possíveis. Agora veja, eu respondi para f de x igual a x elevado a 7. O que aconteceria se eu somasse com 13? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que o gráfico ele vai elevar aqui, e ao invés de passar aqui no 0, ele vai passar no 13. Mas ele fica deslocado com o mesmo formato, tá? Então, f de x igual a x elevado a 13 tem o mesmo formato. Então, as respostas aqui seriam as mesmas, só que ele está deslocado. A gente vai ver mais para frente, novamente, isso em mais detalhes de quando você soma um número. Mas, por enquanto, eu usei uma coisa lá da frente para justificar que essa função é injetiva e sobrejetiva e, portanto, ela tem inversa. Aí, novamente, a gente entra naquele processo, né? Eu somei 13 e botei uma potência. O que é que eu devo fazer, desfazer primeiro, né? Então, será que seria raiz sétima de x menos 13? Né? Tipo, x menos 13 e a raiz sétima em cima. Ou seria raiz sétima de x, isso dentro da raiz, e eu tiro 13, né? Então, eu estou dizendo para você que, aparentemente, ali a gente poderia pensar possibilidades desse tipo, né? Isso daqui ou isso daqui. E nessas duas eu estou desfazendo o processo de somar 13 e tirar a raiz, né? Mas o que acontece é que a ordem das operações aqui está diferente. Aqui primeiro eu tirei a raiz, depois subtraí 13. Aqui primeiro subtraiu 13 e depois tirou a raiz, né? Então, a gente tem que pensar qual das duas seria.
Mas adivinhar, como eu disse, nem sempre é legal, então vamos aplicar aquele processo que a gente acabou de dizer, tá? Então escreva a fórmula y igual à função, é o primeiro passo, tá? Esse primeiro passo, bem simples o passo, né? Trivial. Agora isole o x, esse é o passo mais difícil, passo 2. Isole o x aqui. Então o que eu vou fazer é subtrair 13 dos dois lados, então vai ficar y menos 13 igual a x elevado a 7. E vou tirar a raiz sétima. Então vai ficar a raiz sétima de y menos 13 igual a raiz sétima, aqui tem um 7, de x elevado a 7. Então isso é a raiz sétima de y menos 13. Raiz sétima de x elevado a 7. Essas raízes aqui sempre simplificam. Se for ímpar, simplifica sem problema nenhum, tá? Se for par, lembre que tem uma coisa associada ao módulo, né? Então aqui é o x, tá? Então nesse processo você achou o x em função do y, tá? Aqui está dizendo que você vai achar o x em função do y. Aí qual é o próximo passo? Troque o y por x e o x por y. Então, na verdade, a nossa expressão que a gente está procurando vai ser assim. Raiz sétima de x menos 13 igual a y. Essa é a fórmula da função inversa. Então, eu digo a você que o f a menos 1 daquela função, a função inversa, é a raiz sétima de x menos 13. Desse jeito aqui, nessa ordem, tá? Então, esse é o processo, tá? Equivale a você resolver essa equaçãozinha aqui. Como eu disse, cada caso é um caso e aí você vai perceber, né? E aí vamos relembrar uma coisa que a gente viu na aula passada, que é o seguinte, né? A gente viu que se você pegar o logaritmo na base A de A elevado a x, isso dá o próprio x, né? Isso vale para todo x real, né? Enquanto que se você fizer A elevado ao logaritmo de A na base x, isso dá o x também. Só que aqui a gente exige que o x seja maior ou igual a zero, né? Então a gente escreve assim, né? Positivo e diferente de zero. O maisinho aqui indica que é positivo e o asterisco indica que o zero está excluído. Não pode ter zero. Mas essas equações que a gente viu na outra aula, isso aqui é justamente eu compor o logaritmo com a exponencial, tá? Se eu tiver assim, f de x igual ao log a x e tiver g de x igual a elevado a x, essa primeira equação ali, né? Essa equação, deixa eu fazer a correspondência aqui. Essa equação aqui corresponde a f composto com g, tá? Então, estou dizendo para você que f composto com g de x vai dar no x, ou seja, eu começo no x e volto para o x. E essa segunda equação, se você olhar, é o g composto com f. Então, eu começo com x e volto para o x também. E também a gente fez uma tabelinha, né? Lembra que a gente disse assim, se você olhar o logaritmo e a exponencial, você vai ter a seguinte coisa. Quando você calcular a imagem e o domínio, eles trocam imagem e domínio. No caso, a imagem do logaritmo é o r, todos os reais, enquanto que o domínio são os reais positivos tirando o zero. Já no caso da exponencial, a imagem é os reais positivos tirando o zero, ou seja, é o domínio do logaritmo. A imagem da exponencial é o domínio do logaritmo. E o domínio da exponencial é a imagem do logaritmo. Então, eles trocam o domínio com a imagem e um inverte o outro. É o que essa equação está dizendo. Então, por tudo que a gente viu, o logaritmo é o inverso da exponencial, tá?
Com relação ao gráfico, vai acontecer o seguinte, né? Se você tiver y igual a f de x, isso quer dizer que o ponto xy está no gráfico de f. Mas o que acontece é que y é igual a f de x, né? Se somente se, né, a função f vai levar o x no y. Então a inversa ela vai desfazer isso. Ela vai trazer o y para o x. Só que aí, quando eu for fazer o gráfico dessa, o domínio é o y e a imagem é o x. Então eu escreveria assim, yx. Percebe? Trocou. E os pontos do gráfico dessa daqui seria yx. Então o xy está no gráfico de f se somente se o yx está no gráfico de f a menos 1. Então ela inverte os pontos, as coordenadas dos pontos, tá? Então estou dizendo a você assim, se eu tiver o ponto, digamos, 2 e 3 no gráfico da f, isso vai refletir que o ponto 3 e 2 vai estar no gráfico da inversa, tá? Então tem essa propriedade de trocar o x com y e y por x. E eu poderia pensar que eu troco isso trocando os eixos, tá? Então a gente tem uma noção geométrica, uma noção visual, que existe um espelho aqui no meio, né, onde passa a reta y igual a x, e o gráfico da função inversa, ele vai ser a imagem espelhada do gráfico da função, tá? Então digamos que tem uma função que o gráfico é assim, tá? Como é o gráfico da inversa? É assim, ó. Vai ser o espelhado, você pensa que esse preto é o espelho e você tenta montar essa imagem dessa curva azul. Então seria algo assim. Deixa eu tentar de novo, meu desenho não ficou tão legal. Então seria algo assim. Deixa eu virar aqui meu tablet. Ok. Lembre que o espelho é essa reta preta, né? Então ele tem que ficar simétrico em relação à reta preta, tá? Então o gráfico é desse jeito, tá? Então pense isso aqui como um espelho. Se você souber o gráfico da função, você monta o gráfico da inversa, tá? E aí você vê algumas coisas que a gente já viu antes, né? Por exemplo, por que que a inversa de uma reta, de uma função do primeiro grau, também é uma função do primeiro grau? Porque a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? Então a gente tem algo assim, sei lá, digamos essa azul aqui. O gráfico é isso aqui, essa reta aqui. Como é que eu espelho essa reta pensando que o espelho é o preto, né? Seria algo mais ou menos assim, tá? Na verdade, meu desenho não ficou tão bom, né? Que essas distâncias têm que ficar iguais. Mas deu para entender, né? Se você olhar a imagem espelhada de uma reta, também é uma reta. Ou seja, a inversa de uma função linear também é linear. Agora vamos voltar lá naquele exemplo que eu disse que a gente voltava para ele antes, voltava para ele depois. Esse exemplo aqui, né? Deixa eu copiar ele. Ok. Então vamos colocar aqui. Então voltando. Epa. Voltando. Então vamos pensar aqui quem é o domínio, o contradomínio e a imagem de f.
Essa f aqui, ela tem como domínio os reais, tá? Tem contradomínio os reais também, só que a imagem dela não pega tudo, né? A função de segundo grau, você vai calcular o y do vértice. Se você faz a continha, o y do vértice é o 7, né? É o ponto mais baixo dessa parábola. E é uma parábola com cavidade voltada para cima. Então, a imagem são os números do 7 para frente, tá? Faça o gráfico e veja isso. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar inverter essa função, mas não pensando assim, que o contradomínio dela é R. A gente poderia criar uma nova função, que eu vou chamar de f... Vou botar uma barrazinha aqui, para dizer que não é bem a f, é uma f modificada. A gente poderia pensar numa restrição, é assim que a gente chama, da f, só que indo aqui nesse intervalo, tá? Nesse caso, ela seria sobrejetiva, porque ela alcança todos os números aqui, tá? Então, a gente fez uma restrição, e nessa restrição, ela é sobrejetiva. Mas veja que ainda não é injetiva, porque você, por exemplo, para o 8, que está aqui, você conseguiria associar dois números ao 8, o 1 e o menos 1, quando você calcula dá 8 no domínio. Então, essa restrição ainda não é boa o suficiente. Mas você poderia pensar assim, eu posso restringir o domínio. Então, eu poderia pegar, por exemplo, só os números positivos e a imagem dos números positivos com zero, né, vai dar também a mesma imagem. Né? Grosso modo, aqui eu estou tirando as duplicadas, tá? Que um negativo e um positivo vai no mesmo valor. Então, essa função aqui modificada, que tem a mesma fórmula, f de x igual a x² mais 7. Só que agora o domínio é o R+, e o contradomínio é do 7 para frente. Essa tem a mesma fórmula, e tem inversa porque é objetiva. Tá? Então, ela é objetiva, então tem inversa. Então, quer dizer que para ser inversa não depende só da fórmula. Também depende quem você adota para o domínio e para o contradomínio. Tá? E aí, para essa função modificada aqui, a f duas barras, a gente poderia calcular a inversa. Tá? F duas barras de x é x² mais 7, a gente poderia aplicar aquele processo. Né? Vamos aplicar para relembrar. Escreve y igual a fórmula, isola o y, é o segundo passo, então vai ficar y menos 7 igual a x², e aí você tira a raiz, né? Então vai ficar y menos 7 raiz é igual a raiz quadrada de x². Só que lembre que a raiz quadrada de x² é o módulo de x. Mas agora é que vem a coisa, né? A gente está supondo que você começa em números positivos. Porque a gente está restringindo o domínio aos números positivos. Então, quando a gente escreve assim, o x é positivo. E aí, o módulo de x vai ser o próprio x. Então, a gente conseguiu isolar o x. Aí, o terceiro passo, troca o x por y e o y por x. E aqui está a fórmula da função inversa. Então, vou colocar assim, f duas barras inversa de x é raiz de x menos 7. E veja que, de fato, aqui só é permitido os números maiores que 7. O domínio dela são os números maiores que 7, que é a imagem da outra função. Tá? Então, eu estou dizendo a você que tem mais do que a fórmula envolvida. Tá? Mas esse tipo de questão aqui, ela tem que ficar claro o contexto, o que é que está pedindo. Tá? Então, por exemplo,
Se eu dissesse só para você, vamos voltar aqui, se eu dissesse para você, ache a fórmula da inversa do jeito que está aqui, qual deveria ser a sua resposta? Não é injetiva, então não tem inversa. Agora, se eu dissesse, restrinja o domínio e o contradomínio da função de maneira que ela se torne bijeção e então ache a inversa dela. Aí seria esse processo aqui de baixo, tá? A gente restringiu o domínio, ao invés de ser todos os reais, a gente disse que só os positivos e a imagem também, tá? Então, é esse processo que a gente faz, tá? Um exemplo mais simples disso, a gente poderia pensar assim: se eu tenho a função f de x igual a raiz de x, será que tem inversa? Na verdade, eu não quero começar com essa, eu quero começar com outra, né? F de x igual a x quadrado. Será que tem inversa? Aí eu espero que você responda rapidamente. Não. Por que não? Porque é uma parábola. Parábola não passa no teste da reta horizontal, tá? E aí não é injetiva. Não é injetiva. Tá? Então, o gráfico dessa função é algo assim. Se você passa uma reta horizontal aqui, vai encostar em 2 pontos. E aí a função não vai ser injetiva se você aplica o teste da reta horizontal. Mas aí, digamos que eu insisto, né? Eu digo a você, será possível restringir o domínio de f de x igual a x quadrado para que haja inversa? Aí você pode até dizer que sim, eu posso só pegar os números positivos, como eu fiz antes, né? Mas veja, quando a gente escreve assim, a gente está pensando que o contradomínio é os reais também. Então, o correto aqui seria dizer, será possível restringir o domínio e o contradomínio? De modo que tenham inversa? Sim, né? Nesse caso, sim. A gente pode pensar que vai partir só dos reais positivos. Quando você calcular o quadrado, vai gerar só reais positivos também. Então, a imagem vai ser os reais positivos. Então, eu penso assim. A função de R mais em R mais, onde a fórmula vai ser f de x igual a x quadrado. A inversa dela vai ser tirar a raiz, né? A f leva esse R mais naquele, a inversa vai trazer aquele nesse, né? Nesse caso, como são iguais, não vai ter diferença. Então, a função raiz, ela é inversa do x quadrado, mas não é uma inversa assim, é como a gente diz, não é inversa global, é uma inversa numa restrição, que é esse processo aqui que eu acabei de dizer a vocês, né? Mas se a gente disser assim, puramente, sem nenhum detalhe, a raiz é a inversa do x quadrado, né? A f de x igual a raiz de x é a inversa do f de x igual a x quadrado. Aí você pode dizer não, não é. Tem questões aí do domínio que você tem que discutir, porque senão a x quadrado não vai ser injetivo e não vai ser sobrejetivo, tá? Então, tenha em mente também esses detalhes, mas quando eles forem exigidos na conta, sempre deve ficar bastante claro o contexto, tá? Então, digamos assim, se não está escrito lá, você vai assumir que o domínio é o maior conjunto de reais que puder, né? Nesse caso, seria os reais, e o contradomínio os reais também.
Ou se vier explicitamente escrito, aí tudo bem, aí lá no contexto vai ter que estar claro qual é a situação, tá? Sim, então, para parar esse vídeo, eu vou desenhar o gráfico dos dois, né? Então, por exemplo, no caso aqui de f de x partindo só do r+, a gente só vai ter essa parte positiva do x. E aí a gente vai ter só um pedacinho da parábola, esse pedaço aqui, ó. Tá? E aí o gráfico vai ser algo assim, né? Então, eu vou fazer aqui alguns valores. Se eu calcular 1 ao quadrado dá 1. Se eu calcular 2 ao quadrado dá 4, né? Tem outros valores ali, mas eu não vou calcular. E o zero também vai no zero, então tem uma parábola mais ou menos assim. Como eu desenho o gráfico da raiz, eu posso pensar aqui na diagonal. E também o desenho não ficou tão... Deixa eu fazer um desenho um pouquinho melhor, que eu quero enfatizar aqui alguns elementos. Então, acho que é porque esse 4 ficou muito alto. Deixa eu... Às vezes o gráfico distorce de uma maneira não muito boa para o que você quer discutir. Então, eu tenho um gráfico assim, tá? Enquanto que a inversa é eu pensar no espelho. Vamos pensar que o espelho é essa linha aqui azul, né? Ele passa no 2, 2, 3, 3, 1, 1. Eita, deixa eu... Novamente, desculpem, vou redesenhar esse gráfico. Tá, vou fazer assim, eu vou fazer primeiro o... Fazer primeiro a reta, né? A diagonal. Aqui eu vou fazer o X, o Y. Então aqui 1 e 1. Ok. Aí 2 e 2. Então vai dar nesses pontos aqui. Bom, esse aqui vai estar associado ao 4 lá em cima. Enfim. Aí o gráfico da parábola é algo assim. Aqui ele vem por baixo da reta. E aí ele vai pegar ali aquele ponto. Tá? Essa reta eu acho que era mais esperto eu fazer ela de outra cor, né? Como é esse gráfico da inversa? É você pensar que isso azul é um espelho e você vai espelhar, né? Então a raiz viria por aqui para espelhar essa parte e iria assim, né? Para espelhar essa outra, né? Então o gráfico da raiz é algo assim, tá? Então tem uma... Ele vai subindo sempre, mas vai tendo uma inclinaçãozinha para baixo, que é o que a gente chama de concavidade, tá? Mas a gente vai discutir sobre concavidade muito mais no futuro, então deixa por enquanto só o nome, sem explicar o que é, tá? Então é desse jeito que se desenha o gráfico da inversa, tá? Tá, na próxima... Não, acho que eu vou colocar nesse vídeo já para ficar bem associado a isso que eu acabei de falar. A gente pode falar também das funções trigonométricas inversas. E é justamente esse processo que a gente fez aqui de restringir, tá? Então vamos discutir isso, porque a discussão já fica colada aqui. Então eu quero falar das funções trigonométricas inversas.
Então, as funções trigonométricas inversas, o nome já diz, né? Elas são inversas das trigonométricas. Mas aí tem os detalhes de domínio, que é o que a gente quer discutir, né? A função seno, né, que a gente escreve assim, seno, domínio aos reais, o contradomínio também aos reais, só que a imagem é intervalo menos 1, né? Então ela não é sobrejetiva e também não é injetiva, né? Lembra o gráfico? Vamos fazer o gráfico aqui. Então a gente teria algo assim, deixa eu pensar aqui. A gente teria aqui 90, que é π sobre 2. A gente teria π, 3π sobre 2, 2π. E aqui vai menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. E aí o gráfico é essa figurinha azul que eu vou fazer, né? O seno de 0 é 0. O seno de 90, digamos que essa altura é 1. Né? O seno de 90 é 1. O seno de π é 0. Né? O seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de 2π é 0. Né? E aí vai. O seno de menos π sobre 2 é menos 1 também. O seno de π é 0. O seno de menos 3π sobre 2 é 1. E aqui é 0. Então ela vai fazendo essa ondinha aqui. Deixa eu ver se essa função aqui me ajuda. Então ela vai fazendo essa ondinha aqui. Tá, um pouco melhor. Esse é o gráfico da função seno, né? F de x igual ao seno de x. Epa. Aqui. F de x igual ao seno de x. Aí, o que acontece? Essa função é injetiva? Não, né? Reta vertical, perdão, reta horizontal, vai tocar em vários pontos. Então, ela não pode ter inversa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar uma parte do domínio dela onde ela seja injetiva, tá? Qual é a parte do domínio que a gente vai recortar? A gente vai recortar, deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu não vou tentar não, mas a gente vai recortar essa parte. Deixa eu ver, tá, deixa eu tentar aqui. Eu quero recortar essa partezinha aqui, ó. Será que vai dar certo? Quase. Deixa eu completar aqui a parte que faltou. Π sobre 2, aqui menos π sobre 2, e o gráfico nesse trecho é aquele Szinho ali, né? Então vai ficar algo mais ou menos assim, tá? E aí você tem essa parte aqui, deixa eu lá no gráfico marcar com amarelo. Nessa parte, eita, vou marcar com amarelo. Nessa parte aqui, a gente teria uma restrição do seno. Então, isso aqui seria uma função seno, só que, quer dizer, a fórmula é o seno, só que o domínio aqui a gente iria entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E a imagem iria entre menos 1 e 1. A imagem são as alturas possíveis, os valores de y,
tá? As alturas aqui. E aqui os valores de x. São esses valores nesse intervalo, tá? Essa função aqui, com esse domínio e essa imagem, ela é injetiva, porque passa no teste da reta horizontal. E é sobrejetiva, porque ela alcança todos os números entre -1 e 1 nesse intervalo, né? Já que o gráfico parte dessa altura e vai até essa. Então, essa restrição tem inversa. Então, quando a gente fala restrição, é que a fórmula é a mesma, mas eu estou forçando o domínio e o contradomínio a ser menor. Tá? Então, eu estou escolhendo o domínio e o contradomínio, estou restringindo eles. Então, por isso que a gente fala restrição. Então, a fórmula é a mesma, mas o domínio e o contradomínio estão alterados. Então, essa restrição é uma abjeção. E aí tem o inverso. A inversa tem nome. Essa inversa é chamada arco-seno. Tá? Arco-seno. E representada por seno a -1, ou então alguns livros, né, representam assim. Eita, é um A minúsculo. Alguns livros representam assim, arco-seno, tá? Arco-seno. Então essa é a inversa da função seno, a inversa da função trigonométrica, tá? E aí você pode desenhar o gráfico do arco-seno, né? Se esse é o gráfico do seno, esse em azul, o gráfico do arco-seno é você fazer esse desenho, só que refletido pelo eixo Y, né? Agora, aqui como esse pedaço aqui não está na mesma proporção do outro, vai ficar ruim de eu fazer o espelhamento. Então, deixa eu apelar lá para o GeoGebra. Vamos ver lá. GeoGebra. Quero fazer o gráfico. Então, a função que ele tem é y igual a seno de x. Pronto, a gente tem essa função ali. Só que eu quero... eu acho que tem um jeito aqui de restringir o domínio. Deixa eu lembrar, tá? Eu quero... deixa eu pensar. Vírgula... Tá, eu quero que o x seja entre -π/2, né? Então, deixa eu ver se eu faço aqui. Menos π dividido por 2. Isso é menor que x, que é menor que π dividido por 2. Vamos ver. Pronto, é isso. Já que ele desenha... não desenha. Deixa eu dar uma pausa aqui e procurar o que eu quero para o gráfico ficar bonitinho. Pronto, gente, eu consegui desenhar aqui. Veja, você escreve assim, né, como tá aqui, e escreve assim. Então, a A é o seno, que é o que está desenhado aqui, é aquele trechozinho que a gente tinha desenhado antes. E a B é o arcosseno, né? Que vai ficar, deixa eu apagar A, o arcosseno vai ficar assim,
tá? Deixa eu colocar outra cor, que aí vai ficar legal da gente visualizar. Vou colocar uma cor bem diferente aqui. Então, essa B é o arco seno, a A é o seno. Aqui a escala não tá tão legal, porque aqui tá π. Eu tentei colocar a escala π sobre 2, que é esse intervalo aqui, mas não consegui. Então aqui é π sobre 2 e aqui também π sobre 2. E aí o que acontece é que a seno, ela transforma o intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2 no intervalo menos 1, 1. A arcosseno, ela vai ter que fazer o contrário. Ela vai transformar o menos 1 aqui e o 1 no menos π sobre 2 até π sobre 2. Vai ficar espelhado do outro, tá? Nessa visualização aqui não acho que não tá tão legal de ver, mas acontece isso, tá? Aqui não tá tão legal de ver por conta da escala, tá? A escala aqui, ó, aqui é 1, né? E aqui é π, né? Aqui é 3, né? Tá bem claro que tá fora de escala, né? Porque se eu for olhar o 3 aqui no vertical, ele tá aqui, ó. Esse tamanho todo vertical é 3, enquanto que o horizontal aqui é 3. Deixa eu ver se eu consigo ajustar essa escala para ficar mais interessante. Onde era mesmo? Aqui. Aqui. Eixo X, eu vou colocar a escala 1, já que eu não consegui o π. Tá? Então, 1 em 1. Mas ele ainda ficou distorcido. Ah, pronto. Assim, usando a mão, eu ajustei. Tá? Então, você tem essa... Acho que tá... Não sei se está bem ajustado. Bom, o gráfico vai distorcer a visualização horizontal ou vertical dele, dependendo da sua visualização, tá? Mas aqui é o gráfico do arco seno, enquanto aqui é o gráfico do seno, tá? Naquele intervalo onde ele é injetivo, tá? E aí a gente pode fazer algumas considerações também, né? Por exemplo, lembra do ciclo... Deixa eu ir aqui para baixo. Lembra do ciclo trigonométrico? A gente tinha alguns valores lá que a gente sabia o seno e o cosseno, né? Lembre que o seno, ele tá... O seno está associado a esse eixo aqui, enquanto o cosseno está associado a esse, né? E aí a gente tem alguns valores do seno, né? Seno de 30 graus, que é π sobre 6. Isso daí dá meio, tá? Então, o seno leva o π sobre 6 no meio. Isso quer dizer que o arco seno, ou o inverso do seno de meio, vai ser π sobre 6, né? Então, como é que a gente lê isso aqui? A gente lê assim: qual o ângulo que tem seno igual ao meio? É o π sobre 6, tá? Então, por exemplo, se a gente perguntasse arco seno de raiz de 3 sobre 2, né? Essa pergunta aqui é qual o ângulo tem seno raiz de 3 sobre 2. Então, você pode ler desse modo. E aí a gente sabe que é o 60, né? Π sobre 3. Tá? E aí você pode ir fazendo isso de outros valores. Agora os valores do arco seno, a imagem do arco seno é o domínio do seno. Então são ângulos entre menos 90 e 90. Tá? Então essas respostas aqui do ângulo, né? Seria mais propriamente qual o ângulo
entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que tem o seno raiz de 3 sobre 2, tá? Então tem que estar nesse intervalo precisamente, ok? Tem outros ângulos, certamente, que tem o seno raiz de 3 sobre 2, né? Por exemplo, 420 graus é uma possibilidade para isso, né? Só que 420 graus equivale a 2π mais π sobre 3, que dá, acho que 7π sobre... Não, deixa eu pensar, que dá 7π sobre 3, que não está nesse intervalo, tá? Então, esteja atento a esse intervalo, que seria menos 90 graus até 90 graus, ok? Aí vamos para o cosseno. O cosseno, a história é bastante similar, né? Cosseno, ele vai ter também um arco cosseno, só que o cosseno, ele tinha o gráfico assim, né? Deixa eu tentar ajustar aqui para ficar melhor. O gráfico do cosseno é algo assim, né? O cosseno de 0 é 1, essa altura é 1. Cosseno de 90, que é o π sobre 2, é... Deixa eu colocar mais lá para frente. Π sobre 2 é mais que 1, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1, né? Então aqui é π. E vamos colocar lá o 3π sobre 2. Vamos colocar aqui para trás o menos π sobre 2, o π, né? Então a gente poderia fazer assim, né? Cosseno de 0 é 1, esse ponto. Cosseno de 90, que é π sobre 2, é 0. Cosseno de π, eu acho que eu vou colocar esse π mais afastado aqui para o gráfico ficar mais condizente, tá? Então, cosseno de π é menos 1, tá? Então, estaria aqui embaixo. Cosseno de 3π sobre 2, que é 270, daria 0, né? Então, o cosseno, ele forma essa ondazinha aqui. E essa onda, ela se repete indefinidamente, só que lembre que o cosseno é par, então eu posso desenhar essa onda aí para o outro lado também, né? Então seria algo assim. Eita. Deixa eu tentar refazer isso, né? Então seria algo assim. Aí o que é que acontece? Também não... Os mesmos problemas de antes, né? Não é injetivo. Pelo teste da reta horizontal. Deixa eu reescrever aqui, porque não é injetivo. E não é subjetivo, né? Aí você vai ter que restringir o domínio de maneira que passe no teste da reta horizontal. Então, qual o intervalo que você vai escolher, né? Para restringir. Então, no caso do cosseno, a gente escolhe esse pedaçozinho aqui que eu vou marcar em amarelo, tá? Esse pedacinho aqui, tá? Então, a gente teria assim. Vamos lá. Mudou aqui. Então, a gente teria assim. O cosseno, começando aqui de 0, indo até π. E aí, a gente teria aqui no π sobre 2, ele anula. Aqui ele vale 1. E aqui ele vale menos 1. Ele passa nesses 3 pontos aqui. E tem aquele formato
curvo, né? Então é um gráfico mais ou menos assim. Então essa é a restrição do cosseno, tá? Então a gente vai considerar a restrição, ou seja, vamos usar a mesma fórmula, só que a gente vai pegar o cosseno com domínio como tendo 0 a π, e aí o contradomínio, a imagem dele vai variar entre -1 e 1, e aí ele vai ser uma função objetiva, porque é injetivo, já que passa no teste da reta horizontal, e é sobrejetivo nesse intervalo, tá? Então essa restrição é bijetiva, tá? Então existe o inverso, existe uma função inversa, que é chamada de arco cosseno. Arco cosseno, tá? O arco cosseno, que a gente representa assim, ele é ou assim, cosseno a -1. Novamente, lembre, esse -1 não é potência, ele representa que é a operação de inverso. O arco cosseno, ele vai de -1 até 1, né? Ele troca o domínio e a imagem com o cosseno. Então, ele vai de -1 a 1 no 0π, tá? E aí, o gráfico dele vai ser você espelhar esse gráfico aqui pela reta y igual a x. É você trocar o x por y e y igual por x, tá? Então, novamente, eu vou ter dificuldade aqui de desenhar esse gráfico aqui nesse mesmo espaço. Deixa eu tentar, né? Vamos tentar aqui, ver o que é que dá, né? Esse ponto aqui, ó, ele viria para cá, para 1 daqui, certo? Esse π sobre 2 aqui, que é um pouquinho maior que 1, iria para cá, tá? E esse aqui seria 1, né? Aqui seria π sobre 2, então eu estou trocando os pontos do eixo, tá? E o ponto π ficaria lá em cima, que não dá para desenhar aqui. Então, ficaria uma situação mais ou menos assim. Aqui, e quando ele for, ele curva lá para cima. Só que eu teria que desenhar o π lá na altura, que não dá, tá? Então, vamos tentar ver lá no GeoGebra novamente, para ver se eu consigo. Aqui eu já tenho o seno e o cosseno, perdão, o seno e o arco cosseno, então eu vou tentar trocar só a expressão. Então eu quero aqui cosseno e eu quero aqui também. Então esse é o é porque o intervalo aqui também não é esse, né? O intervalo é 0 entre 0 e π. Pronto. Esse é o intervalo. Já desse outro... Eita, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que eu apertei alguma coisa sem querer. Pronto, agora é só escrever o x. X, pronto. Pronto, esses são... Ah, tá, não dá nem para visualizar nessa coisa, né? Mas vamos ver. Esse é o gráfico do... Esse vermelho aqui é do cosseno, tá? As cores ficaram trocadas com as que eu estava fazendo antes lá, né? Deixa eu trocar essas cores para ficar condizente com o que estava lá. Então eu quero que esse vermelho fique azul e quero que
esse aqui, que é azul, fique vermelho. Pronto. Então, esse azul é o gráfico do cosseno entre 0 e π, que é um pouquinho maior que 3, né? Ele passa no 1 e desce até o -1, enquanto que o gráfico do cosseno inverso, né, do arco cosseno, começa no 0 e vai até o π aqui. Então, esse intervalo aqui do y é o intervalo do x aqui do cosseno. Já esse intervalo aqui do y do azul, que é entre -1 e 1, é o intervalo do x aqui do vermelho, que é entre -1 e 1, tá? E se a gente colocar a reta y igual a x, a gente vai ver que um é a imagem espelhada do outro, né? Percebe? Se eu espelhar essa regiãozinha aqui, vai dar isso aqui. E se eu espelhar esse pedaço aqui, vai dar isso daqui. Então, essa é a situação do gráfico do cosseno, tá? A gente também poderia falar... aqui também tem aquela associação com ângulo, né? Do mesmo modo. A gente também poderia falar da tangente é mais fácil, né? Lembra que o gráfico da tangente ele é cheio de ramos, né? E os ramos dela vão entre -π/2 e π/2, e são figuras assim, né? Aqui eles se aproximam, sem encostar nessa reta, aquela história da assíntota, e aqui eles se aproximam também. Então, nesse intervalo é injetivo e sobrejetivo. Então, eu diria para você que se eu restringir a tangente de -π/2 aberto, né? Porque a tangente de -π/2 não existe. -π/2 até π/2, isso vai dar todos os reais. Então, eu posso definir uma função chamada arcotangente, que vai ser calculado em qualquer número real e vai gerar números entre -π/2 e π/2. Na verdade, aqui a gente pensa como número, mas você poderia pensar como ângulo, né? Então, qual o ângulo cuja tangente dá, né? Por exemplo, se eu escrever qual o ângulo cuja tangente vale 1. Qual o ângulo que a tangente vale 1? Posso reescrever essa mesma frase assim. Arctan, arctg, né, ou arctan. Alguns livros usam assim, arctan, o arco cuja tangente, né? Então, assim ou assim. Então, essa frase que está escrita aqui, qual o ângulo cuja tangente vale 1? Essa mesma aqui de baixo, tá? Então, são arcotangentes, são os ângulos cuja tangente dão esse valor. Só que você vai exigir que o ângulo esteja entre -90 e 90 graus, né? Que é -π/2 e π/2. Nesse caso aqui, a gente sabe que o ângulo seria 45 graus, né? Ou seria π/4, tá? O arco tangente de 1. Então, sim, o arco tangente ainda tem aquela expressão também com -1, tá? Então, é a inversa da tangente, só que inversa nesse intervalo aqui, ok? Então, veja que você tem que saber direitinho os intervalos do seno, cosseno e tangente para saber também o que acontece com as inversas, tá? E aí a gente vai ter alguns exercícios usando alguma trigonometria, né? Mas eu vou deixar os exercícios para depois, para esse vídeo não ficar tão alongado, tá? Então, acredito que é isso por enquanto. Tem mais uma coisa que a gente pode ver em outros vídeos, né, também. A gente também pode definir os inversos da secante, da cossecante e da cotangente, né? Mas eu vou
Eu não sei se isso é tão importante agora, eu vou deixar para depois, porque aqui já o vídeo já está grande, a gente já falou bastante situações, então vamos pausar o vídeo aqui, essa aula, tá? E depois a gente vê mais detalhes sobre esse assunto. Valeu!